Quando utilizamos uma tabela com bastante informações, é recomendável que utilizemos gráficos de forma diferente. Vamos inserir um gráfico de forma padrão. Vamos na guia Inserir e no comando Gráficos Recomendado, vamos dar um clique e na guia Todos os Gráficos, temos aqui colunas agrupada, permanecemos com essa seleção padrão e clicaremos em OK. Está aqui o meu gráfico, mas por conter excesso de informações, veja que o meu gráfico ele não vai ter uma boa visualização para que a gente consiga ler este gráfico. Neste caso, devemos utilizar gráficos dinâmicos, juntamente com tabelas dinâmicas. Então, vamos primeiramente criar uma tabela dinâmica. Vamos excluir este gráfico. Agora, na guia Inserir, comando Tabela Dinâmica. Automaticamente, a minha tabela já foi selecionada, identificada, e sempre criaremos uma tabela dinâmica para uma nova planilha. Perceba que agora estamos na planilha que é voltado para o resultado na minha tabela dinâmica. Nesse espaço ao lado esquerdo é onde vai estar aparecendo os cabeçalhos das informações que serão selecionadas. Aqui se encontra do lado direito os meus cabeçalhos de cada tabela. Então, conforme eu vou selecionando estes cabeçalhos, assim é apresentado as informações de cada um desses cabeçalhos por colunas. Depois que foi inserido, então, as informações, agora eu consigo trabalhar com essas informações e até mesmo modificar o layout da minha tabela dinâmica. Aqui do meu lado direito, então, contém todas as propriedades da minha tabela dinâmica. E por padrão, conforme fomos inserindo os cabeçalhos com as suas respectivas informações, ele me trouxe por padrão um layout em linhas, mas eu posso estar mudando este layout também para colunas ou também colocando para filtros. Então, eu vou tirar um desses cabeçalhos aqui do campo que está em linhas e vou arrastar para colunas. Veja que houve uma mudança no layout da minha tabela dinâmica. Eu poderia também arrastar para filtros. Quando eu joguei o cabeçalho no campo filtros, veja que também houve uma nova mudança aqui no layout da minha tabela. Vou voltar para colunas, ou seja, para o campo de colunas, e vou permanecer desta maneira. Eu posso também estar formatando essas informações. Eu posso selecionar todos os valores e na guia da página inicial, eu posso mudar estes valores para formato moeda. Também eu posso estar mudando o que está escrito na minha tabela dinâmica. Lembrando que, conforme é mudado o que está escrito, nada vai estar alterando na minha tabela padrão. Então, aqui na soma de salário, eu poderia colocar a palavra total, deixando como padrão total geral, né, que ele já preencheu porque ele observou que na mesma coluna contém uma escrita idêntica. E aqui também um rótulos de coluna, eu poderia estar colocando, deixa eu ver o que tem aqui. Veja que aqui eu tenho um filtro para departamentos. Então, eu poderia estar colocando aqui a palavra departamentos. Aqui no rótulo de linha, eu poderia escrever a palavra cargos. E aqui já se encontra todos os departamentos. O que poderá acontecer agora? Perceba que ele me trouxe aqui opção de filtragens. Então, aqui no cargos, eu vou dar um clique na setinha e vou selecionar apenas analista e clicar em OK. Olha que ele já me trouxe aqui o resultado. Aqui está um pouquinho fora, mas eu vou mostrar clicando aqui em departamentos. Dê um clique em departamentos e agora eu vou selecionar somente o financeiro. Veja que ele me trouxe somente o resultado de financeiro, ou eu posso pegar dois ou todos os resultados conforme eu desejo para este momento. Então, está aí, ó.
Conforme ele me trouxe aqui os valores referentes aos cargos de cada departamento, ele também já calculou o total de cada um desses valores, como também o total geral. Também eu poderia fazer um alinhamento padrão, centralizado, e assim em diante, eu consigo formatar essa tabela. Quando é criada uma tabela dinâmica, automaticamente é criado duas novas guias para estar se trabalhando com essa tabela dinâmica. Se eu clicar em qualquer célula fora da minha tabela, isso significa que essa tabela não está mais selecionada, então as duas guias não aparecerão. Mas se eu voltar a clicar em qualquer célula da minha tabela dinâmica, automaticamente já apareceu não somente as guias, como também as propriedades da minha tabela dinâmica. Então, vamos agora inserir um gráfico e vejamos o que pode acontecer. Lembrando que foi inserido um gráfico padrão, só que devido ao excesso de informações, não foi possível a gente visualizar da forma como a gente gostaria. Então, se eu clicar aqui na guia Analisar, eu tenho aqui uma opção chamada Gráfico Dinâmico. Eu vou dar um clique no Gráfico Dinâmico. Olha que ele já me trouxe aqui gráfico padrão, né, por coluna agrupada, como também eu poderia mudar o modelo deste gráfico aqui. Então, deixa eu voltar aqui em colunas agrupadas. Vamos colocar em 3D para ficar um pouco mais atraente e clicar em OK. Perfeito. Olha aqui agora o meu gráfico. Por que que é informado como gráfico dinâmico? Porque conforme a gente vai mudando as nossas informações, veja que isso é mudado em tempo real no meu gráfico dinâmico. E veja que para gráficos nós temos aqui um controle que também me dá opção de filtragem, ou seja, de modificar essas informações diretamente no meu gráfico. Só que conforme eu mexo com o gráfico, a minha tabela dinâmica ela vai corresponder com este gráfico aqui. Temos aqui também na guia Analisar, temos aqui Inserir segmentação de dados. O que significa isso? Vamos dar um clique. Ao dar um clique, eu vou selecionar aqui, vamos selecionar apenas departamento e clicar em OK. Eu poderia selecionar mais de uma segmentação. Isso significa agora que eu tenho um menuzinho. Então, conforme eu vou clicando neste menuzinho, eu estou fazendo um autofiltro para cada um deste departamento. Então, ele só vai me trazer o resultado de cada um deste departamento. Com a tecla Shift pressionado, agora ele me traz o resultado de mais de um departamento. Com Ctrl também de forma alternando, ele vai me trazer conforme a seleção. Nós temos também, além da segmentação de dados, deixa eu dar um clique na tabela, voltar na guia Analisar, nós temos aqui inserir linha de tempo. Mas prestamos atenção, vamos inserir uma linha de tempo. Tempo é voltado para datas. Então, temos aqui do lado direito aqui o cabeçalho data. Eu vou selecionar este cabeçalho da minha data. Por quê? Porque agora eu consigo utilizar uma linha de tempo. Eu vou inserir uma linha de tempo. Obviamente, ele só me trouxe aqui o campo de data. Selecionei, OK. E aqui agora está a minha linha de tempo. O que vai significar? Conforme eu vou selecionando este tempo, eu posso clicar, arrastar para selecionar todo mundo. Essa linha de tempo, como ela contém bastante informações, perceba que conforme eu vou selecionando, ela poderá estar me trazendo todas essas informações conforme eu desejo. Eu vou limpar o filtro e percebemos aqui, temos a data de 1979. Então, como eu disse, temos bastante informações aí. Então, eu vou clicar aqui em 1978, com o mouse segurando. Vamos ver o que ele me traz aí. Soltei, olha aí. Veja que, de acordo com essas datas que existem, ele já me trouxe aí os valores, né, que são os anos de cada funcionário.
Assim, ele já somou aí o salário de cada departamento e também ele me trouxe este resultado aqui no meu gráfico dinâmico. Eu posso estar, para ganhar mais espaço, mudar a posição deste gráfico. Então, eu seleciono este gráfico na guia Analisar. Eu venho aqui na opção do comando Mover Gráfico. Vou dar um clique e eu quero mover este gráfico para uma nova planilha. Quando eu clicar em OK, veja que agora o meu gráfico ele se encontra numa planilha diferente. Então, eu tenho agora uma planilha onde tem a tabela dinâmica, a minha tabela que contém as informações e agora eu tenho o meu gráfico. E aqui eu poderia estar trabalhando com as informações deste gráfico. Na guia Design, a gente já viu também essa parte aqui. Veja que ele me traz as informações, ou seja, eu estou mudando este design, né? Olha aqui como ficou agora. Como também o layout rápido, que nós também utilizamos já em algumas aulas anteriores. Olha aqui. Assim, então, eu posso estar trabalhando com gráficos. Também, lembrando que eu posso alternar entre linha e coluna, este gráfico, para trazer uma melhor apresentação. Então, quando falamos em tabela dinâmicas, estamos falando como que iremos apresentar essas informações dinamicamente num gráfico. Não só na tabela, né, como principalmente no gráfico, porque a nossa intenção maior era realmente apresentar um gráfico que assim pudesse trazer as minhas informações de forma resumida. E eis aqui, então, a tabela dinâmica com gráficos dinâmicos.